Muito boa tarde ou bom dia, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, para vocês, meus queridos alunos. Então vamos começar. Primeiramente, esse ramo da acústica, ele trata do quê? Ele trata do som, certo? O que é o som? O som é uma onda mecânica. Bom, se o som é uma onda mecânica, o que acontece? Ele é produzido pela vibração de um corpo ou de um meio. Lembre-se que uma onda mecânica ela precisa de um meio material para que ela se propague. E o som é produzido pela vibração de um corpo ou um meio material, certo? Então, o som sempre vai existir a partir da vibração de um corpo ou de um meio material. Aqui eu tenho um tamborim, ó. Certo? Eu produzo esse som como? Produzindo vibrações aqui nessa membrana que seria a pele do tamborim. Carnaval já passou, né? Horrível. Ridícula essa. Além de ser uma onda mecânica, o som ele é uma onda longitudinal, ou seja, a direção de propagação é paralela à direção de oscilação do meio, ou de perturbação do meio. Lembre-se do alto-falante, que ele vai e volta. E ela é uma onda tridimensional. Essa característica tridimensional ela vai ser muito importante para a primeira característica fisiológica do som. O que são características fisiológicas? São características que sensibilizam o nosso ouvido. Tá bom? São características que a gente interage com o som. Tá? Então, a primeira característica é a intensidade. O que é a intensidade? A intensidade é o volume sonoro. Tá bom? Então, quando você tem aquele vizinho fazendo a maior zona aí do lado da sua casa, com aquele som insuportável, a gente diz que aquele som é um som forte. Tá? É um som de alto volume. Certo? Já se você vai lá e fala, ô vizinho, dá um jeito nesse som. De repente o som fica mais suave, a gente fala que é um som fraco. É um som de baixo volume. A intensidade sonora está associada à energia que é transportada pela onda, certo? Então ela está associada à amplitude da onda. O som forte ou o som de grande volume, ele vai ter uma grande amplitude. O som fraco ou o som de baixo volume, ele vai ter uma pequena amplitude. Um som médio estaria localizado entre esses dois, entre a grande e a pequena amplitude, correto? Muito bem. A amplitude permite que a gente calcule a intensidade sonora. O que é intensidade sonora? A intensidade sonora é a relação entre a potência sonora constante emitida por uma fonte, certo? E a área aonde esse som está atingindo um determinado ponto. Essa área seria, por exemplo, no ar. Tá bom? Então a intensidade ela vai ser representada pela letra I, tá? Vai ser a divisão então entre a potência da fonte sonora, essa potência constante, e a área no ponto em que está sendo percebido esse som. Como eu disse para vocês que o som é tridimensional, essa área ela sempre é esférica, tá? Então o som é como se fosse uma cebola, a propagação sonora. São várias camadas, né, concêntricas. Tem um cachorro latindo aqui do lado. São várias camadas concêntricas, igualzinho uma cebola, certo? Por ser uma superfície esférica, a gente já substitui essa área por 4πr², que é o cálculo da área da superfície da esfera, tá bom? Então, para nós, a intensidade sonora vai ser a potência da fonte, que é constante, dividida por 4πr². O R seria, então, a distância de você, por exemplo, até aquela fonte. Repara que a intensidade, ela é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância. Então, quando você vai se afastando da fonte, essa intensidade diminui ao quadrado. Quando você se aproxima, essa intensidade aumenta ao quadrado. A unidade de medida no sistema internacional é o watt por metro quadrado, certo? Uma outra medida que a gente tem é o nível sonoro, que ele é diferente da intensidade sonora, certo? Por quê? Porque o nível sonoro ele leva em consideração uma relação entre intensidades sonoras, tá? Seria uma relação entre a intensidade sonora que você tem de uma determinada fonte e a intensidade mínima que sensibiliza o ouvido humano. Essa intensidade mínima que sensibiliza o ouvido humano é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, tá bom? O nível sonoro é aquilo que a prefeitura vai medir quando você tem, por exemplo, uma casa de show incomodando a vizinhança. A prefeitura chega lá com um aparelho próprio, chamado decibelímetro, certo? E vai medir esse nível sonoro para ver se está dentro da legislação municipal, que permite ter determinado nível sonoro naquela região do município. Aqui para nós, para Araxá, seria a Avenida Imiara, por exemplo, tá bom? Muito bem, já dei a dica que a medida disso aí é decibel. Nível sonoro você calcula como? Ele é 10 vezes o logaritmo da divisão entre as intensidades
sonora. Esse logaritmo é da base 10, tá? Então você divide a intensidade sonora, que está sendo percebida, pela intensidade mínima, que sensibiliza o ouvido humano, faz o logaritmo, multiplica por 10, você vai ter o nível sonoro, medido em decibéis. Se você reparar, essa função é uma função logarítmica, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em uma função logarítmica, a variação não é linear, tá bom? Eu vou colocar uma imagem aqui embaixo aqui que vai mostrar, em algum lugar da tela vai aparecer uma imagem aqui que vai mostrar o nível sonoro. Você repara, por exemplo, que o fonezinho de ouvido que você ouve, é de lascar, né? O fonezinho de ouvido que você usa para ouvir suas musiquinhas, por mais baixo que você pense que ele tá, certo? Ele tem um nível sonoro de mais ou menos 120 decibéis. Agora repara um tiro de revólver. Um tiro de revólver tem aproximadamente 140 decibéis. Você pensa, nossa, mas um tiro de revólver é muito mais intenso, muito mais forte do que o fonezinho que eu estou escutando. Lembre-se que a intensidade sonora depende da distância, né? O fone está praticamente dentro do seu ouvido, certo? E, segundo consultoria da minha amada, estimada e maravilhosa esposa, que é fonoaudióloga, 85 decibéis já é o suficiente para produzir lesões no seu aparelho auditivo. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Cuidado! Quem vê pensa que toca alguma coisa, né? Mas esse violão aqui eu vou usar para explicar agora a segunda característica fisiológica do som, que é a altura. Como assim a altura? O que tem a ver a altura com o violão? Bom, você pensa que a altura é aquele som do seu vizinho que está te incomodando. Aquele som eu falei que é o som forte. Para a física, a altura tem a ver com a frequência da onda, é a característica do som, ser grave ou ser agudo. Esse violão aqui, ele tem a primeira corda, que é essa de baixo. No violão a gente conta as cordas de baixo para cima, certo? E tem essa sexta corda aqui. As duas cordas reproduzem a nota Mi, tá bom? Essa corda de cima é um som grave, ó. Espero que vocês estejam ouvindo isso aqui, certo? Então, um som grave para a física é chamado de som baixo, porque corresponde a uma onda sonora de baixa frequência, certo? Já essa primeira corda aqui, ó, ela também é um Mi. Só que, ó, é um som mais agudo, certo? É um som de maior frequência, de frequência mais alta. Aqui também é o mesmo Mi, mas mais alto ainda, ó. Certo? Então esse som aqui é um som em que a frequência é maior do que esse som aqui. Os três sons que eu produzi com o violão correspondem à nota Mi. Certo? A frequência às vezes pode incomodar você também. Um som muito alto, um som muito agudo, ele costuma causar um desconforto auditivo, tá bom? O nosso ouvido, ele permite que você distinga frequências de 20 Hz até 20.000 Hz. Sons abaixo de 20 Hz são os infrassons. Sons acima de 20.000 Hz são os ultrassons. Ultrassons você não escuta, mas o seu cachorro escuta, tá bom? Muitas vezes você vê o cachorro assustado levantando a orelha, você sabe por quê? Porque ele está escutando um som numa frequência maior do que a gente consegue captar. E um detalhe, nem todo mundo consegue captar essas frequências de 20 a 20.000 Hz. Para algumas turmas eu passei um vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Ou então vou deixar também no ambiente do aluno, né? Da plataforma que a gente vem usando, para vocês fazerem um teste do intervalo de frequência que seu ouvido consegue captar, certo? De acordo com a idade, você vai perdendo a capacidade de distinguir frequências. Eu, por exemplo, não escuto até 20.000. Na última vez que eu fiz o teste, eu escutei até 17.000. E eu comecei a escutar depois de 20, não me lembro bem quando foi. Beleza? Tem uma dúvida, né? Se tiver dúvida, mandem para mim. Deixa no comentário aí embaixo do YouTube. A terceira característica auditiva é chamada de timbre. O que é timbre? Timbre é a característica do som que permite que você distinga sons de mesma frequência emitidos por fontes diferentes. Como assim? Você consegue distinguir o som de vários instrumentos musicais tocando a mesma música. Essa característica é o chamado timbre, tá bom? Vamos ver aí um exemplo simples. Você já ouviu sua voz gravada? Sua voz gravada é muito diferente do que você mesmo ouve quando você está falando. Eu, inclusive, gosto sempre de pedir desculpas pelo que vocês estão ouvindo, porque eu estou ouvindo minha voz maravilhosa. A diferença é porque as pessoas que estão conversando com você escutam a sua voz, ó, daqui para fora, da boca para fora. Você não. Você não espera a sua voz sair da boca e da volta e entrar no ouvido. Sua voz está sendo produzida aqui no aparelho fonador
certo? Daqui mesmo ela já se propaga para os seus ouvidos, através dos tecidos e dos ossos. Lembre-se que são meios materiais, o som pode se propagar. Inclusive, o som se propaga até melhor em meios mais densos, né? A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Mas em meios mais densos que o ar, essa velocidade se torna maior. Na água chega a 2.000 metros por segundo, tá? Mas vamos voltar ao timbre. Vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar 3 instrumentos musicais da mesma família, vou tocar o mesmo acorde na mesma tonalidade e vocês vão ver a diferença, correto? Muito bem, vamos lá então. Violão, vou tocar um acorde de sol. Horrível. Viola caipira, vou tocar o mesmo acorde de sol. Reparem que é a mesma nota, o mesmo acorde, só que o timbre já está diferente. Certo? Ukulele, vou tocar o acorde de sol. Eu toquei o acorde de sol porque eu só sei esses acordes dos 3 instrumentos, tá, gente? Mas percebam uma coisa. Vocês devem ter conseguido perceber que tratou-se da mesma frequência. O mesmo som emitido por 3 instrumentos diferentes, tá? E você consegue identificar qual instrumento é cada um. Por que que isso acontece? Acontece devido à construção do instrumento. Esse aqui, por ser um instrumento menorzinho, ele vai produzir um som muito mais puxado para o agudo do que o violão. A viola caipira fica ali no intermediário entre os dois, correto? Então, essa característica, como eu disse, ela permite que você distinga um instrumento do outro. Ela está relacionada ao formato da onda. Quando você vibra uma corda aqui, você não está vibrando só uma corda, você está vibrando todo um sistema que é esse instrumento musical, certo? Mesma coisa que seu aparelho fonador, você vibra toda uma estrutura que produz o timbre da sua voz. Então, na verdade, você tem várias vibrações que compõem uma onda sonora com um formato diferente para cada fonte sonora, beleza? Lembre-se que o som ele é uma onda. Se ele é uma onda, ele sofre todos os fenômenos ondulatórios que qualquer onda vai sofrer. Então, o som sofre reflexão? Sim. Tá? A reflexão do som, para nós, o que interessa é o seguinte. Uma reflexão não muda a velocidade, não muda o meio de propagação, não muda a frequência, não muda o comprimento de onda, não muda nada. Tá? Agora, dentro do som tem algumas reflexões que são interessantes para nós. A primeira é o eco. O que é o eco? Todo mundo sabe o que é um eco. O eco é quando você emite uma palavra e escuta aquela palavra de volta. E existe a reverberação, que você não escuta a palavra inteira, você escuta pedaços daquela palavra, né? Como é que você diferencia uma da outra? O eco seria o seguinte, se você chega e grita Brasil, você escuta Brasil, 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 isso é o eco. A reverberação, você escuta Brasil, zil, 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 tá? Que é o que você vê aí na Copa do Mundo, quando o Brasil faz gol, né? É muito comum confundirem os dois fenômenos, só que eles não são iguais. Por quê? Porque o eco acontece a partir de 17 metros de distância da fonte que vai refletir o som. A reverberação acontece em distâncias menores, certo? Como é que a gente calcula isso? O ouvido humano ele consegue distinguir sons no intervalo mínimo de 0,01 segundo ou 1/100º de segundo, né? Então, o que você considera? Você considera que nesse 1/100º de segundo o som vá e volte. Ele vá, atinge a superfície refletora, de lá ele volte e você recebe ele de volta. E isso acontece em 17 metros, de acordo com o cálculozinho que vai estar aí no slide, que vai estar disponível para vocês na plataforma de ensino. Eu vou deixar um link qualquer para vocês conseguirem baixar ele por aqui também, tá bom? O som também sofre refração. A refração do som não tem nenhuma particularidade diferente das outras ondas, não. O que a gente deve se lembrar sempre é que toda refração há mudança do meio e nunca há a mudança na frequência da onda. A frequência vai se manter a mesma. Que a gente vai ter uma variação na velocidade e no comprimento de onda, certo? Essa variação é diretamente proporcional. Quando o som passar por um meio onde ele se propague mais rápido, ele vai se propagar com um comprimento de onda maior. E se ele passar para um meio onde ele se propague com menor velocidade, vai se propagar com uma velocidade menor. Certo? Próximo fenômeno é interferência. Interferência, olha o cachorro de novo, interferindo aqui na minha aula. Interferência, vocês já lembram aí que eu falei para vocês, é a sobreposição de ondas.
certo? No caso da interferência sonora, seria uma sobreposição de ondas sonoras. Lembrando que essa interferência pode ser construtiva ou pode ser destrutiva. Na interferência construtiva, você tem um aumento de amplitude no encontro das ondas, na sobreposição, e na interferência destrutiva, você pode ter, inclusive, o cancelamento do som. Tem alguns fones de ouvido aí que tem a tecnologia de cancelamento de ruído, tá? Agora, existe dentro da interferência um fenômenozinho interessante chamado batimento. O batimento, ele é uma interferência que, como o próprio nome diz, vai produzir um batimento, uma pulsação, tá? Isso aí acontece quando você tem a sobreposição de ondas de frequências ligeiramente diferentes. Não são iguais, mas também não são muito diferentes, certo? E você vai escutar uma pulsação durante essa interferência. Essa pulsação vai ter uma frequência. Essa frequência é dada pelo módulo da diferença da frequência entre as duas ondas sonoras que se encontraram, que se sobrepuseram, certo? Compreendido? Pois bem, difração é a capacidade do som contornar um obstáculo. O comprimento de onda do som é da ordem de 17 metros, né? Do som, da maioria dos sons, certo? E a maioria dos obstáculos que o som consegue contornar também está dentro dessa faixa dimensional, certo? Então o som ele é uma onda que ele tem uma bastante facilidade de produzir difração, de contornar um obstáculo ou de atravessar um orifício, certo? Beleza? Tá acabando, tá, gente? Não sofram. O último fenômeno é a ressonância. O que é a ressonância? Todo corpo, qualquer corpo que você imaginar, esse tamborim aqui, por exemplo, né? Ele tem uma frequência natural de vibração. Tudo está vibrando, tudo está oscilando. E tudo tem uma frequência natural que oscila naturalmente. Frequência natural que oscila naturalmente. Hoje eu estou inspirado para falar pérolas linguísticas, né? Se esse objeto ele for percorrido por uma onda sonora que tenha mesma frequência dessa vibração natural do objeto, ela vai amplificar essa vibração, vai aumentar a amplitude dessa vibração e pode produzir até a ruptura do corpo. Você já deve ter visto aquela situação, pelo menos em vídeo, que a pessoa emite um som, está cantando, solta um agudo violento e quebra uma taça de cristal. Eu nunca vi isso ao vivo, também nunca vi gravado, já vi em filme, em desenho animado, certo? Mas isso aí é um exemplo de ressonância. Você tem um aumento na amplitude da oscilação natural do corpo produzido por uma onda sonora que percorre esse corpo, tá? Existe. Tanto é que eu vou colocar um vídeo para vocês aí, tá? Em que vocês vão ver agora a ressonância numa taça de cristal. Vocês vão ver isso aí em câmera lenta, tá, gente? Vocês verem a taça oscilando. E quando essa amplitude chegar num ponto em que vai ultrapassar até a rigidez do material, essa taça vai se quebrar. Assistam aí comigo. Tenho certeza que foram os 40 segundos mais gostosos da vida de vocês, tá? Bom, o que a gente tinha para essa aula hoje é isso, tá? Então, muito obrigado a todos vocês e vamos torcer para essa pandemia passar logo. Tchau!